Bom dia, vamos começar agora com o estudo sobre capítulo 6 da vida espíritos, da vida espírita. Nós vamos conversar sobre espíritos errantes, ok? Então vamos fazer nossa prece aqui, nossa oração, né? Se conectar com a espiritualidade. Amado Mestre Jesus, bons espíritos presentes aqui. Estamos aqui para o estudo, para podermos com isso podermos aprender mais sobre o mundo espiritual, para podermos sair desse marasmo que nós nos encontramos, para poder distinguir o certo do errado, para fazer as coisas certas. Eu estou muito agradecido pela presença desses nossos irmãos aqui, que vieram conosco estudar, assim como a espiritualidade que protege, que nos faz uma barreira para deixar que nada de ruim aconteça nesse nosso estudo. E sendo assim, com a permissão deles, damos início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, meu irmão, vamos na pergunta 223, né? Vamos lá. A alma reencarna logo depois de haver separado do corpo, né? Então, ele está perguntando se logo se assim a gente desencarna, se a alma logo ele reencarna, né? Então, vamos ver a resposta aqui. Algumas vezes reencarna imediatamente, porém de ordinário só o faz depois de intervalo mais ou menos longo. No mundo superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando é encarnado nesses mundos, goza quase que todas as suas faculdades de espíritos, sendo seu estado normal ou dos sonâmbulos lúcidos entre vós, né? Olha, então olha só, então isso aqui, né? Ele está perguntando quando se desencarna, se a gente logo volta imediatamente, né? Tipo assim, desencarnou, passou algumas horas, eu já reencarno. Eu desencarnei, passou um dia, eu já reencarno. Desencarnei, passou uma semana, eu já reencarno. Gente, pode acontecer sim, tá? Mas não é para qualquer espírito que isso aconteça, ok? Isso é uma necessidade quando o espírito, às vezes, ele está em trabalho de missão, né? E ele, de repente, tem que partir, mas a sua obra é muito importante e não tem outro para dar continuidade. Geralmente, esse espírito logo reencarna, né? Logo reencarna para continuar a sua obra. E isso acontece muito frequentemente no estado dos espíritos, né, em mundos superiores, onde lá a matéria já não tem mais tanta força sobre o espírito, né? Mas não é comum acontecer isso, mas pode acontecer sim da pessoa reencarnar imediatamente, ok? Aí na 224 ele pergunta assim: que é a alma no intervalo das encarnações? Ele responde: espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Então, quando ele fala espírito errante, né, o espírito errante é quando a gente desencarna e vai para o outro lado. Nós nos tornamos espírito errante, né? Errante, por que errante? Errante é porque ainda vai ter que voltar aqui, né? Então ele ainda é um espírito, né, que tem a necessidade da reencarnação, de passar ainda por provas, passar ainda por expiações, vir por missões, né? Então, quando nós estamos aqui, nós somos almas, né? Quando nós estamos reencarnados, ou seja, quando nós estamos encarnados, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma alma, como tenho um espírito. Mas quando nós passamos lá para o outro lado, né? Às vezes outras igrejas, outras religiões falam, virou uma alma penada, né? Mas na verdade se fala espírito
errante, né? Então, quando está do outro lado, eles são um espírito errante. Nós nos tornamos espíritos errantes. Aí na pergunta letra A, pergunta assim: quanto podem durar esses intervalos, né? Bom, ele mesmo já respondeu lá em cima lá, pode ser imediatamente, como não, né? Agora pode levar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, né? 1 ano, 100 anos, 200, 1 século. Isso aí depende, milênio, isso aí depende. Aí vamos ver a resposta dele. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas das suas existências precedentes. Ou seja, ele vai estar lá do outro lado, né? E esse intervalo vai depender muito, vai depender da necessidade e do planejamento desse espírito voltar aqui. Ou seja, para mim estar aqui hoje, né? Eu tive um planejamento. Eu passei muito tempo lá do outro lado, né? Tive que estudar lá do outro lado, tive que aprender para que eu pudesse voltar para entender o que é a vida espiritual, o que é a vida corpórea, né? Então, talvez eu tenha levado dias, meses, séculos ou milênios. Não sei como eu era, se eu era um espírito endurecido, se não era, se era um espírito que aceitava facilmente, se era um espírito que dentro de si não tinha remorso, vingança, mágoa, raiva, rancor, né? Isso tudo influencia na sua volta aqui no plano corpóreo, né? Quanto mais liberto dessas máculas, principalmente de vingança, de ódio, mais facilmente ele é resgatado e mais facilmente é trazido a novas oportunidades, né? Porque muitas vezes ele está com tanto ódio, com tanta raiva e às vezes tanto pego em alguns vícios, né, que ele continua preso lá no umbral lá e às vezes nem aceitando ajuda dos irmãos que vão lá buscá-los, né? Às vezes a própria mãe vai lá buscar, irmão, uma avó, uma esposa, um esposo, uma pessoa que ele ama, mas ele está tão, assim, a mente dele está tão presa, mas está tão presa que ele não consegue ver, ele não consegue se libertar, né? Então, o estado que nós permanecemos aí sem oportunidade do outro lado depende muito do padrão vibratório. Quando ele começar a raciocinar que ele tem que melhorar, que ele tem que se ajustar com aquele que ele não está ajustado ainda, ou com a esposa, ou com a mãe, ou com o vizinho, ou com o amigo, né? Porque o ódio cega, né? E não permite, muitas vezes, dele fazer a reencarnação, mas muitas vezes ele vem aqui compulsoriamente, ou seja, ele vem aqui porque é imposto. Outras vezes é porque é uma oportunidade pedido pelo próprio Espírito. Então vamos continuar aqui. Na letra B ele fala assim: essa duração depende da vontade do Espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Ele responde: é uma consequência do livre-arbítrio. Os Espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhe inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuar estudo que só na condição de espírito livre pode efetuar-se com proveito. Ou seja, temos irmãos que pedem para ficar lá ainda porque querem estudar mais, querem aprender mais, para quando voltar aqui poder entender um pouco melhor e suportar, né, essa vida na matéria. Outros, né, não tem, não, eles pedem, mas são impostos. Não, você tem que voltar agora porque você precisa resolver o seu problema. Você precisa
passar por esses problemas, por essas situações, para você continuar a sua evolução, né? Você vá, que nós vamos estar do lado de vocês, vamos estar lá, só você pensar na gente, pedir a nossa ajuda, que nós estaremos presentes de vocês. E assim eles fazem e nos trazem para cá, né? Então é um planejamento. Agora, nós temos direitos, né? Nós temos nosso livre-arbítrio, de alguns momentos dizer que não vamos vir, que nós queremos estudar mais. Mas vai ter momento que você não vai exercer esse seu livre-arbítrio, né? Não vai exercer, porque é uma necessidade de vir, né? E temos espíritos, né, que não reencarnam mais aqui nesse planeta, né? Ele não tem mais, como é que se diz, vamos dizer, o corpo, né, o perispírito, né? Ele só tem um mental, ok? A 225 pergunta assim: a erreticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Ele responde: não, por conta do espírito errante de todos os graus. A encarnação é um estado transitório. Já o dissemos, o espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Ou seja, há espírito lá do outro lado de vários graus, espírito evoluído. Daí a pessoa fala: ele é inferior, virou espírito. Não, o espiritismo, os espíritos, né? Tem espíritos que ficam lá, que já passaram por grandes etapas, que às vezes ele fica no auxílio, ajudando, né? Trabalhando, estudando, né? Mas não quer dizer que são espíritos ruins, né? Os espíritos que se dizem ruins, que não são simplesmente, eles são simples e ignorantes, mas a gente, por não compreender o mundo espiritual, achamos que todos os espíritos são ruins, né? Eles são simples e ignorantes. Um dia eles vão se converter, como Jesus falou, que ele não vai perder nenhuma das suas ovelhas, a que lhe foi confiado. Ok? Vamos parar por aqui, né? Agradecer a espiritualidade por esse momento de estudo. Obrigado, bom espírito presente aqui. Obrigado por nos auxiliando nesse momento de estudo. Obrigado por esses nossos irmãos que são trazidos aqui para ouvir essas verdades, para ouvir esses estudos, para que com isso eles possam tomar um choque anímico, para que eles possam com isso, muitos deles, aceitar a ajuda que está sendo oferecido a eles nesse momento, uma oportunidade de ir para um campo, para um hospital, para um local de tratamento adequado, para que eles possam ir e ser tratado. Obrigado, Jesus. Obrigado, amados mestres. Obrigado, bom Espírito, por essa oportunidade de orar e agradecer por esses nossos espíritos, nossos irmãos que aqui são trazidos e alguns recolhidos. Muito obrigado. Sendo assim, damos para um término o estudo de hoje. Que assim seja e assim é.